Olá, boa noite. Hoje é 10 de março de 2024. Deus abençoe você e sua família. Acabei de vir de um culto de Santa Ceia para a honra e a glória de Deus, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 124, Atos 16, versículo 35. E, sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. Então os carcereiros pensaram e meditaram, talvez deve ter tido uma conversa, e eles disseram, entenderam que estavam errados, que não deveria ter feito aquilo com Paulo e Silas. Eles viram que estavam errados por o fato, deles serem duas pessoas que estavam falando, no caso, do Pai Celestial, do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, do homem que tinha sido crucificado em Israel. Então eles passaram a entender e compreender que estava errado, então eles mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens, solte aqueles homens. Então, eles mandaram imediatamente soltar os homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Então, o carcereiro chegou a Paulo e Silas. Paulo e Silas, o seguinte é isso: os magistrados mandaram soltar vocês e mandaram vocês ir em paz. Então, veja que eles entenderam e compreenderam que estavam errados. Mas Paulo replicou, açoitando-os publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora, encobertamente, nos lança fora. Não será assim, mas venham eles mesmo e tirem nós para fora, no caso da cadeia, da prisão. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados e estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplica e, tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade, e, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então, os magistrados ficaram desesperados, os magistrados ficaram aterrorizados. Os magistrados ficaram tristes também, com remorso por o fato de ter maltratado quem? Umas pessoas que estavam falando do Pai Celestial, umas palavras de cura, de libertação. Eles pensaram, refletiram, quando eles souberam que Paulo e Silas eram romanos, eles temeram muito. Porque eu vou explicar para você, um cidadão romano, naquele tempo, quando alguém era romano, ou quando comprava a naturalidade de Roma, quem fizesse mal a um romano sem ter culpa ou sem ter sido, sem ter cometido algum crime, era algo muito sério. A pessoa poderia ser preso ou morto naquele tempo por as autoridades de Roma, superior umas às outras, ou no mesmo nível de autoridade, quando fosse o concílio, quando fosse o tribunal ali decretado, qualquer magistrado naquele tempo que fizesse algo de errado contra o cidadão romano. Então, o cidadão romano era muito respeitado naquele tempo, como nós sabemos que hoje em dia também é respeitado em vários cantos do mundo. Então, os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras e eles temeram. Então, os magistrados temeram, ficaram com temor, eles temeram muito. Eles são romanos, ouvindo que eram romanos, então vindo e diziam súplica. Então, eles foram até lá na cadeia e disseram, exigiram súplica: nos perdoe, perdoe nós, me perdoe por eu ter feito tal isso com você, não diga nada para ninguém, não diga nada para fulano, ciclano, beltrano. Então vocês podem ir e saírem em paz. Então veja que eles pediram para eles saírem da cidade em paz. E os irmãos, quando saíram e saindo da prisão, entraram na casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram. Então eles entraram na casa de Lídia, aquela mulher que o Senhor abriu o coração para crer no Evangelho. Veja que Deus sabe de tudo. Você tem ruas, bairros, cidades, tem estados e tem nações. Por que Deus quer salvar as pessoas? Por que Deus quer que o Evangelho seja pregado? Para ajudar uns aos outros. Deus sabe de tudo. Deus enviou Paulo, enviou eles, depois ele foi até a Lídia, pregou para a Lídia. O Senhor abriu o coração da Lídia para ela crer, para esse momento, para elas receberem ele, deram alguma coisa, alguma comida, confortaram ele com água, e depois eles partiram para outra cidade. E veja que os magistrados, eles reconheceram que estavam errados. Então, é muito sério, pessoal, fazer algo contra alguém
que é uma pessoa, um mensageiro de Deus e de Jesus Cristo. Naquele tempo, Paulo e Silas, os romanos, os magistrados, eles fizeram algo muito mais, tão errado naquele tempo, que se as autoridades soubessem, poderia até matar eles, todos os magistrados naquele tempo, e outras pessoas de Roma, porque os magistrados eram de Roma, mas Paulo era um homem que tinha capital. Paulo, antes, ele era um fariseu, o pai dele, ele era judeu, ele era de Israel, cidadão de Israel, mas ele comprou a naturalidade. Em outras palavras, ele foi em Roma, deu uma quantia de dinheiro pela naturalidade de Roma. Já Silas era romano, ele era filho de pai grego, uma mulher judia, mas ele era romano também. Então todos os dois eram romanos, por mais que fosse comprada a naturalidade. Então eles tinham cometido o erro. Se lá em Israel, quem estava lá em Israel no momento, o tetrarca, o governador de Roma, que estava em Israel, ou na Judéia, ou na Galiléia, ou em qualquer outro canto, soubesse que tivesse feito mal a Paulo e a Silas, ou qualquer outra pessoa lá da Roma, soubesse que eles tinham comprado a naturalidade, que ele era romano, poderia punir os magistrados daquele tempo. Estou falando daquele tempo. Então veja que eles reconheceram que estavam errados, e quando eles reconheceram que estava errado, no momento que eles soltam o Paulo e Silas, no momento que eles mandaram Paulo e Silas saírem em paz, sem mais dar mais nenhuma chicotada, sem perfurar, sem bater com espada, com lança, ou com escudo, ou com qualquer outro tipo de coisa, quando os senhores daquela cidade souberam que os magistrados soltaram, quando a população soube, então entenda, através deles soltarem, deixar eles irem em paz, era um sinal que eles estavam errados e que o Paulo e Silas estavam certos. Querendo ou não querendo, o bom testemunho, o Senhor fez um mover na vida de todos quando souberam que eles tinham soltado Paulo. Então os magistrados, e apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. E veja que a palavra de Deus, ela não perturba ninguém. A palavra de Deus cura, salva, liberta. A palavra de Deus faz melhorar o ambiente, faz livrar cidades, nações, estados, províncias, casas, até de sofrer mal, coisas ruins, coisas horrendas, coisas terríveis. E nos expôs, versículo 22, e a multidão se levantou contra eles, e os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. Então os magistrados, quando lembraram que fizeram isso aqui, eles reconheceram que estavam errados. Aí eles foram, reconheceram: pai, nós mandamos bater naqueles dois homens, eles falando sobre o Senhor Jesus, sobre o Salvador, sobre o Pai Celestial, esta palavra. Ei, eles não sabiam que Paulo e Silas já tinham ido na casa do carcereiro, já tinha o carcereiro se batizado, porque as portas estavam abertas, o carcereiro creu. Então, o carcereiro levou Paulo na casa dele, ele comeu. Todos foram batizados, depois eles voltaram para o mesmo lugar, para poder os magistrados reconhecer que estavam errados. Ou coisa boa é quando a pessoa está errada e reconhece. Ou coisa boa é quando a pessoa está certa e também reconhece. Ou coisa boa é quando alguém sabe que a gente está certo e reconhece. Ou coisa boa é quando a gente está certo, quando a gente não está errado. Então os magistrados disseram, e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: solta aqueles homens. Essa palavra foi forte. Os quadrilheiros chegaram: carcereiro, cadê aqueles homens? Estão lá dentro. Solta aqueles homens. Os magistrados mandaram. Aí Paulo foi e disse: não, como pode ser isso? Como é que ele pega nós publicamente, nos açoita e depois, sem sermos condenados, nem condenados eles estavam, porque eles não estavam errados, cometendo nada de errado, sendo homens romanos, nos lançam na prisão, e agora, encobertamente, nos lança fora? Não será assim, mas venham eles mesmo e tiram nós para fora, no sentido que eles queriam que os magistrados fossem, dirigissem súplica para que o povo cresce e entendesse que eles estavam certos e não errados, para que o Senhor fosse glorificado de uma maneira ou de outra maneira. Então Deus abençoe você e sua família. O Senhor foi glorificado.